Olá, estamos abrindo mais um podcast, dessa vez numa área que eu gosto muito, que é a área da saúde, é o nicho Zé Café Saúde. E para esse podcast, eu tive o privilégio de convidar dois médicos, um clínico e um intensivista. O intensivista, por ser intensivista, está um pouco atrasado, mas vai participar no podcast aqui, vai chegar a qualquer momento, e aí nós vamos sentá-lo aqui junto a gente e continuar a conversa. Por enquanto, eu vou entrevistar e vai se apresentar a vocês o Dr. Lucas. Aliás, são charás, dois Lucas, olha a confusão na minha cabeça. E vai se apresentar agora o Dr. Lucas Vasconcelos, que é médico clínico. Dr. Lucas, por favor. Bom, eu sou o Lucas, sou tocantinense, Tocantinense. nascido, criado e formado no Tocantins. Já fazem 8 anos que eu formei, trabalho na parte clínica, com emergência, com terapia intensiva também, já há 7, 8 anos também. Já rodei esse Brasil todo aí, também mesmo? por conta da medicina. Sem dúvida. Já trabalhei no Amapá, no Mato Grosso, Goiás, no Tocantins e agora eu estou aqui. Então você viveu muitas realidades diferentes, né? Várias realidades, conheci a medicina aí do Brasil quase todo praticamente. Você conheceu o lumbago, dor nas tripas. Exato, dor nos quartos, dor na pá. Eu fico imaginando aqueles médicos cubanos que vieram, como é que foi a conversa aqui com o pessoal da terra, né? Sim. Mas assim, dentro dessa história de ser médico, é vocação? Assim, para você se dispor a passar por tudo que a medicina te proporciona, até você chegar lá de fato, não faz sentido você fazer isso se não for vocação, se não for o que realmente você deseja fazer. Na tua experiência, no começo do teu curso, na faculdade, essa coisa toda, tem gente que diz isso? Desiste. Assim, na minha turma, 3 pessoas chegaram a desistir do curso durante vários motivos, durante todo o período. Mas a grande maioria realmente vai por vocação, vai por gostar da área e ser, assim, a realização de um sonho mesmo pessoal. Que legal. Bom, vamos lá. Vamos pegar o clínico agora. Quais são os principais hábitos que uma pessoa deve ter para prevenir e não precisar de um médico? Os principais, assim, que a gente Que sempre... você aconselha não fazer. O que eu aconselho é não fazer? Bom, tabagismo não é o ideal, assim, em nenhuma perspectiva é aconselhável. Uso de bebida alcoólica, todo tipo de excesso, ou não dormir direito, excesso de alimentação, excesso de bebida alcoólica, excesso de trabalho, tudo isso interfere na sua qualidade de vida e futuramente na sua saúde. Então é sempre bom a gente ponderar tudo que a gente faz durante o dia. Isso é interessante porque as pessoas também não fazem prevenção, né? Não faz. E é assim, a parte. O homem principalmente. Isso, a parte mais. Vou dizer, uma das principais partes da área da medicina é isso, é realmente a prevenção. Você fazendo uma prevenção bem feita, você consegue não precisar no futuro de medicações ou algum tipo de tratamento mais específico, porque você já se cuidou bem antes de tudo acontecer. Vamos pegar. Você já deve ter encontrado vários casos de pessoas que não estavam procurando, foram lá por algum motivo. O paciente geralmente vai por queixa, né? Sim. É um desconforto, uma dor aqui, uma dor acolá, seja o que for. Já pegou, assim, casos que você, quando veio o exame, estava muito desequilibrado ali, glicose, essas coisas, pressão, tudo isso? Já, assim, às vezes o paciente vai por uma queixa e durante a consulta, durante o atendimento, acaba achando alguma coisa que não estava nem procurando. Então, às vezes o paciente vai com uma dor, como você mesmo disse, e no exame ele vem alterado, um lipidograma alterado, um colesterol mais alto, uma glicemia um pouco alterado, e a gente vai partir para a investigação aí ou talvez um diabetes, uma dislipidemia ou algo do tipo. Então ele foi por uma queixa e acabou achando outra coisa totalmente aleatória. Acontece muito. Você atende em consultório, em ambulatório? Já atendi. Tá. Hoje eu atendo mais em hospitais, pronto-socorro, unidade de terapia intensiva também. Então você pega na parte que eu sempre acho que é fundamental. Sim. Eu entrevistei outro dia uma dermato, eu acho, que casos queimados, a parte mais importante que vai definir o futuro desse queimado grave é o atendimento no pronto-socorro. É o primeiro atendimento. Por conta da desidratação. Exato. Eu fiquei impressionado com isso, como é importante
Sim, A porta do PS que você entra. sim, Que quando o cara vai lá para o quarto, se ele não passou por um atendimento de urgência muito bom, sim. ele já entra mais comprometido do que a gravidade. Sim, assim, o primeiro atendimento do paciente grave, quando ele chega ali no hospital, é essencial. Se você maneja o paciente de uma maneira correta, adequada, fazer o que precisa ser feito no tempo certo e da maneira correta, a chance desse paciente ter o mínimo de sequelas possíveis é. Vocês são muito fundamentais. As pessoas têm que entender que às vezes as pessoas estão felizes, estão no quarto. Sim, Mas se o PS não fez a parte dele, você poderia estar melhor no quarto do que você está. sim. Né? Isso A parte do pronto-socorro ali, o primeiro atendimento na emergência é essencial. porque você acabou me levando para uma É. parte que eu gosto muito, que eu trabalhei em emergência em São Paulo. Sim, Antes de ser SAMU, existia o SECOM em São Paulo, que trabalhava com tudo isso e tal. Vamos falar agora um pouco da nossa realidade. O SAMU entrega as pessoas direitinho para vocês? sim. Imobilizado, com sinais Sim. vitais já, informam tudo para vocês? Com certeza. O SAMU, assim, é essencial o trabalho deles pra gente aqui, que trabalha na emergência. Essa primeira triagem que eles fazem, o transporte, o primeiro atendimento, para o paciente chegar mais estável, já com a história colhida e a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos simular aqui. Chegou um paciente do SAMU, Sim, ok? Foi atendido num tempo bom, Sim. não vamos colocar aqui como demora para atender, seja o que for. Mas chegou lá. Como é que é a conversa entre você e o cara do SAMU? O médico, seu colega ou o enfermeiro, que no caso não for no entendi. UTI? Bom, tem a como que o SAMU é chamado? Isso. Tem a intercorrência, alguém vai ligar na central, a central vai designar qual tipo de ambulância vai para essa Tá, ocorrência. se UTI ou normal. Isso. Tá. Aí suponhamos que foi a UTI. Aí então o colega é seu lá. Isso. Chegou, o médico vai fazer o primeiro atendimento lá, vai estabilizar o paciente na cena e levar para a gente lá na emergência. Quando ele chega lá, ele passa o caso. Vai me falar o nome do paciente, identificação do paciente, o que aconteceu, como que o paciente foi encontrado em cena, o que precisou ser feito em cena já de imediato para estabilizar o paciente e as possíveis complicações que podem ter tido aí devido ao acidente ou o paciente teve um AVC, um infarto ou algo do tipo. Então ele já vai me direcionar mais ou menos a história colhida no local, ou por algum familiar ou por alguém que viu o que aconteceu. Entendi. Então ele já chega, já passa mais ou menos Te dá um direcionado. feedback do que você vai mexer já. Isso, já meio que direciona. Porque muitas vezes o paciente não tem acompanhante, às vezes foi um acidente, atropelado na rua. foi atropelado na rua, ninguém viu. Aí o primeiro exame que ele fez ali em cena já direciona muito a gente até para conseguir estratificar um pouco o risco do paciente. Se é um paciente mais grave, se é um paciente que dá para esperar um pouco, ou se é um paciente menos grave. Então ele meio que vai direcionar a gente nesse primeiro atendimento já na unidade de emergência. Interessante, porque eu sempre tive curiosidade Sim. disso, porque essa conversa deve ser fundamental para o encaminhamento do caso. Ah, né? com certeza. A passagem do caso, tanto o SAMU médico quanto nós médicos, entre a gente nos plantões é essencial. Essa passagem de plantão segura, passagem do paciente, faz com que a gente dê continuidade, uma continuidade adequada no tratamento do paciente. Então, dentro da tua rotina agora, é que você falou que faz pouco ambulatório, já fez. Já fiz, mas hoje faz pouco. A curiosidade, acho que de todo mundo, É. quando um clínico atende um paciente que o cara apresentou queixas não muito claras, Sim. estou com desconforto, estou sentindo muito cansado, não sei o quê, tem um pacote padrão de exames para fazer uma análise do... Não, assim, Vai da queixa ou vai do teu feeling? não, a gente direciona muito qualquer tipo de atendimento, tratamento como. A gente tem que coletar uma história bem colhida. Às vezes o paciente chega, estou com uma dor nas costas. E se você ficar por isso mesmo, pode ser milhões de coisas. Sim. Então vou direcionar, caiu, essa dor tem quanto tempo? O senhor já fez cirurgia? Tem alguma limitação de movimento? Escuta algum barulho? Então a gente vai direcionar pela história a queixa do paciente. E além disso, examinar. Hoje a gente vê que às vezes peca muito nisso. O médico não vai lá, não coloca a mão no paciente, não examina, não faz um exame físico adequado e acaba tendo necessidade de pedir vários exames. Então, tudo que vai direcionar a gente em relação a exames é o quê? A anamnese bem feita e um exame físico bem feito. Vocês quase fazem um podcast com o cliente, né? Porque você tem que eu tenho que explicar isso para ele. E puxar dele coisas. Porque acontece muito do paciente, doutor, tô com uma dor aqui, eu vim fazer um raio-x. Não é bem assim. Quer direcionar o negócio. Não é bem assim, porque às vezes ele já fez 50 raio-x e não tem nada, só que na cabeça dele ele quer fazer mais um. Não, agora vai vir alguma coisa.
Então, Tem os hipocondríacos também. tem. Então a gente tem que direcionar um pouco isso. Então a história e o exame físico direcionam a gente. A partir do momento que eu colhi uma história boa, tenho um exame físico bem feito, eu consigo abrir algum leque de possibilidades. E a partir dessas possibilidades eu vou pedir os exames adequados para essas possibilidades. Vou te contar uma história breve que aconteceu recentemente na família e está rolando ainda. A minha primeira esposa se queixava de dor de cabeça Sim. e foi no otorrino. O cara deu como sinusite e deu uns tratamentos para ela. Ela com dor de cabeça continuava. Aí foi num bucomaxilo, diagnóstico ATM, a dor de cabeça continuava. Aí foi no clínico, Sim. generalista, não sei se é Sim. equivalente a isso. Aí ela contou a história, ele pediu para ela sair da sala junto com o meu filho, estava acompanhando, e ligou para um neurologista. E contou a história, as queixas dela, mandou ela procurar um neurologista. No mesmo dia ela foi para o pronto-socorro e foi operada com um tumor no crânio. Já fez a cirurgia e tal. E quando acabou a cirurgia no hospital, nós estávamos em São Paulo, todo mundo, nós subimos para dar boa notícia para a família. A mãe dela estava lá, 92 anos, super lúcida, super passiva, super ativa, bebe uma cervejinha com a gente e tal. Ela ficou tonta e teve um AVC. A mãe? Mãe e filha. A filha estava lá operada na UTI e a mãe, por conta da notícia boa, teve uma arritmia, segundo o neurologista veio conversar com a gente, na porta do atendimento neurológico do hospital. Foi ali. Aí vai cair na história que você deve ter conhecimento disso. O neurologista, depois que ela entrou, fez uma ressonância, ela já estava com a boca torta, e deu lá um derrame, AVC isquêmico. Sim. Aí o colega teu, o médico, o neurologista no caso, veio conversar com a gente que bom que o cara caiu aqui. Porque tem um tempo para a gente dar um remédio A medicação trombolítico, isso. E tem até 4h30, mais ou menos, para você chegar no socorro médico e receber essa medicação. E aí nós ficamos mais aliviados. Falamos, nós vamos fazer a medicação, mas ele preveniu a gente. Isso não é sucesso garantido, considerando vários fatores. Idade, hipertensa, não sei o que, papapá. E nós ficamos ali. Uma na UTI, a filha e a mãe. E aí o médico voltou, passou umas 2, 3 horas e voltou dizendo, infelizmente não deu certo. E aí virou hemorrágico. É uma possibilidade. Ele avisou a gente. Isso. A gente não quer, mas ele avisou. E aí ficou 2 internadas na UTI, e quase para a mesma UTI. Uma ia ficar no leito 9 e outra no leito 10. Elas iam se encontrar, abrir o olho na UTI as duas. O que nós estamos fazendo aqui? Aí o médico, eu gostei muito do médico na época, num dia, que ele, pelo sobrenome, ele percebeu que eram parentes. Colocou uma na andar, outra na outra, elas não se viram. Dentro da UTI, você chegou a encontrar casos que você atendeu no PS lá? Já vários. Assim, às vezes, quando o hospital é muito grande, um exemplo, um hospital que tem já um departamento de emergência bem estruturado e o UTI bem estruturado. A gente acaba ficando sabendo dos pacientes, né? Ó, chegou um paciente do pronto-socorro assim, vai subir agora. Então, acaba que a gente já sabe mais ou menos quando o paciente chega para a gente lá na UTI. E às vezes acontece. Já trabalhei em cidades que eu trabalhava numa emergência e também trabalhava na unidade de terapia intensiva. Você fazia os dois? Fazia os dois. Um dia eu estava em um lugar, outro dia eu estava em outro. Aí, às vezes, o próprio paciente que eu atendia, eu já ligava na UTI, ó, vou mandar esse paciente para ir. Chegava lá, eu dava Você ia segmento. visitar o cara depois. Aí eu já dava segmento no tratamento dele na UTI. Eu aprendi, no tempo que eu trabalhei em hospital público e privado, que as pessoas têm medo de UTI. E eu aprendi ao contrário, convivendo com seus colegas, que eu tenho um bom lugar para estar. É o melhor lugar para estar. Sim. Porque, não, minha mãe está na UTI, ou fulano, meu tio está na UTI. É o melhor lugar. Porque ele é monitorado 24 horas. Exato. Que as pessoas, mas deixa ele para o quarto. Não funciona assim. Eu já tive meu pai na UTI, eu vi. Sim. E já vi UTI acontecer. A UTI é onde o cara está pressão medida o tempo todo, Exato. médico de olho, monitoramento, papapá. Então é só para passar e desmistificar um pouco. Se alguém receber uma notícia que um parente seu for para a UTI, bom, ela vai ter mais chance ali na UTI do que ficar num quarto confortável, dependendo do botãozinho para chamar a enfermagem. Assim, Isso é a minha opinião. A UTI a gente parte do pressuposto do quê? Que é um paciente um pouco mais grave.
Sim. Então, Ele precisou ir para UTI. Isso. Se o paciente chegou ao ponto de precisar ir para UTI, ele é um paciente um pouco mais grave que demanda mais cuidados. Uhum. Só que, como você disse, o paciente na UTI ele é monitorado 24 horas, tem uma equipe de prontidão ali para atender o paciente. Então, não é que seja ruim estar lá. É um paciente mais grave, mas ele tem um o estado tratamento... é mais grave, mas a condição de atendimento é melhor. É mais rápida. É porque durante a pandemia se difundiu muito, foi para UTI, é igual a óbito. Já é pré-morte. E tubou é óbito, mas não é bem assim. Tem pacientes que precisam desse tratamento para conseguir melhorar e voltar para sua casa. E como é que é trabalhar na pandemia? Foi bem Vocês expostos ao risco. Assim, foi bem desgastante, mas bem gratificante ao mesmo tempo, porque acaba que a gente se viu numa situação que ninguém esperava. Assim, na verdade mesmo, quase ninguém sabia muito bem o que estava fazendo no começo, até saiu os primeiros estudos de tratamento, o que a gente realmente ia fazer. Mas foi muito gratificante. Andei em alguns lugares aí também, em alguns estados, mas muito bom, ruim por várias perdas que a gente teve, mas muito bom por conseguir ajudar o maior número de pessoas que a gente conseguiu. Você, como clínico, também você tem acesso à internet e deve receber todo tipo de informação de medicações milagrosas que se vendem na internet, não sei o quê. Outro dia estava vendo uma propaganda de um remédio para articulação que tira a dor, um remédio para o olho que melhora a visão. Sim. Você toma uma cápsula. Como é que você vê essa medicina informal que as pessoas usam no Google, lá faz propaganda e o cara vai lá e compra, por exemplo, suplemento, compra que está muito na moda, magnésio, não sei o quê, papapá. Como é que você vê esse tipo de concorrência? Não é bem uma concorrência. Não é concorrência. Não é uma concorrência. Porque todo tipo de automedicação não é o ideal. Às vezes a gente se automedica, estou com dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Mas vai ver, é viral. Você pode tomar um antibiótico do mundo inteiro que você não vai resolver seu problema. Mas esse antibiótico é ruim. Isso. A minha tia usou e deu certo, né? Estou gripado, o médico passou só dipirona e uma medicação para não ficar espirrando. Provavelmente é viral. Eu tô com dor no corpo, dengue, só passou dipirona e hidratação. É isso. Então, essa automedicação não é o ideal, longe de ser o ideal. Suplementação também, né? Suplementação também é sempre bom buscar o atendimento de um médico, um nutricionista, para ele conseguir te orientar da melhor maneira possível. Às vezes você quer, vou tomar uma vitamina B porque tá todo mundo tomando. Minha avó tomou e ela ficou muito bem. Mas às vezes sua avó precisa, às vezes você não. E às vezes a vitamina pode ser tóxica. Pode, tudo em excesso é tóxico. Uma overdose. Até soro. Até água. O médico da minha casa disse, morre afogada. Se eu fizer soro demais, o paciente pode morrer por conta disso. Então, tudo em excesso, o que a gente conversou no começo. Eu estou percebendo na nossa conversa aqui, Lucas, que você tem um perfil meio professoral. Sim. Eu percebo aqui na nossa conversa a facilidade que você fala dos assuntos que eu estou entrando aqui. Eu tenho que amassar você um pouco para poder você passar o recado que eu quero que o meu público tenha, né? E considerando essa história toda, vocês têm algum tipo de aula? Vocês dão aula? Você dá aula disso? Sim, eu sou professor universitário também, o Lucas também tá Isso. entendido. O Lucas que não está aqui, que ainda não chegou virtualmente, acho que ele chegou. Isso. Então, o Lucas também é professor universitário. Então, desculpa, vou cortar você se for o Lucas mesmo. Tá. A gente já entra junto nesse assunto. Ok. Vocês são meio sócios disso? Sim, somos sócios. É ele? Não sei. Não é o Márcio, acho. Não sei quem. Não é. Tá. Vamos em frente. Então, vou voltar a falar sobre a sua atividade de professor. Tá, então sou professor universitário, já estou na terceira instituição que eu trabalho, instituição de ensino superior. Você dá aula para médicos? Para médicos. Já dei aula em ambiente de terapia intensiva, como preceptor no estágio, e hoje sou preceptor de emergência, urgência e emergência. Então, o pessoal que está ali no internato, há 1, 2 anos de formar, passa comigo ali no departamento de emergência para já começar a pegar a vivência ali e se inteirar dos principais assuntos. Tá. Então, hoje a gente trabalha com isso também. E um projeto pessoal, eu e o Lucas, a gente também faz cursos, treinamentos para médicos recém-formados, estudantes de medicina que estão no internato e quer aperfeiçoar mais, principalmente a parte de procedimentos. Os procedimentos da emergência e de um pronto-socorro, que é o que de fato quem está formando vai começar a trabalhar. Quer dizer, o perfil dos cursos que você dá para colegas médicos ou gente que está se formando é mais voltado à emergência? Emergência e médicos.
Isso, literalmente para os médicos que formaram agora ou médicos que estão prestes a se formar. O público principal é esse. Que eles vão ter uma vivência maior relacionada a procedimentos. Porque normalmente o médico forma, ai meu Deus, se chegar alguém e eu precisar entubar, eu não sei. Tem muita essa insegurança do procedimento. Então, como a gente sabe que tem muita essa insegurança, às vezes no estágio ali, durante a faculdade, não consegue pegar uma vivência muito boa nisso, a gente faz esse tipo de treinamento. Então, qualquer médico, estudante de medicina que queira fazer o treinamento, a Você gente dá consegue aula em disponibilizar. loco, no hospital? Tanto em hospitais, quanto a gente faz treinamentos separados. A gente já tem um espaço, faz o treinamento no Ah, você espaço. já tem uma estrutura para dar. É uma estrutura locada. Não, sim, Então, sim, mas a gente tem os simuladores, faz simuladores realísticos também. Então a gente tem consegue aqueles fazer uma estrutura. bonequinhos de RCP. Isso, bonequinho de RCP, de intubação, de acesso, de todo tipo de procedimento na área médica. Intubação é complicado. Não é complicado. Você basta Quer treinar e dizer, se saber eu o que for está fazendo. entubar alguém, vai ser complicado. Sim, Eu vou matar o cara. tem uma frase que um professor meu falou no meu primeiro período. Assim, era tipo um mantra dele. Ele era ortopedista e me dava aula de anatomia. Aí a gente ficava ali, nossa, como é que eu vou gravar esse tanto de nome? Aí ele falava assim, Lucas, repetição até a exaustão leva à perfeição. Procedimento é a mesma coisa. Então, se eu não sei entubar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar, encarar de frente o meu medo, treinar o máximo possível, saber o que eu estou fazendo, porque na hora que for o jogo de verdade, que eu precisar fazer no paciente mesmo, eu já sei o que eu estou fazendo. Eu treinei para isso, então estou preparado. Que eu me lembro que durante a pandemia, quando falava em intubação, Era um desespero, porque como foi algo assim totalmente fora da curva, Foi. saiu muito médico, ó, vai lá e trabalha. Não, mas eu não sei, mas precisa, vai. Então aconteceu muito isso por necessidade. Então é importante a gente ter esse treinamento e saber as nossas limitações. Se eu não sei fazer, tá, então vou estudar, vou me preparar para quando eu precisar fazer, eu conseguir fazer da melhor maneira adequada. E o treinamento está aí para isso. Não, porque você falou no começo da sua frase, para médicos recém-formados também. A faculdade não chega a preparar nesse nível de emergência? Eu não sei se tem uma matéria emergência. Tem. Assim, a faculdade com certeza consegue preparar de uma maneira boa. Mas, assim, na área da saúde, qualquer outra área, assim, a gente sempre tem que estar se atualizando, tá treinando e direcionando para onde a gente quer seguir. Então, a faculdade a gente vê um geralzão ali na medicina. A gente passa na ginecologia, na ortopedia. Bom, chegou o Lucas. Lucas Fonseca. Tudo bem? Uma cara que saiu da UTI agora, né? Pizza aí. Viu? Não, eu estava falando agora, como são dois Lucas, né? Eu tenho que dividir um pouco as perguntas, que você é intensivista, não é isso? O Lucas, eu estou conversando como clínico, mas dentro da emergência também. Então, assim, ele está falando do curso. Sim. Porque, de verdade, eu estou entrevistando dois médicos, como eu já falei aqui no início, hoje, agora os dois, né? Eu falei dois, mas faltava você, mas chegou. É a questão do curso, que ele estava me explicando agora, que vocês também dão curso para médicos recém-formados ou até quem está em formação na área de emergência. Agora eu vou entrar um pouquinho. Ele já falou, não sei se você deixou de falar alguma coisa. Não, tá ok. Esse curso já existe, vocês estão fazendo. O curso já existe, a gente faz. Posso só olhar nossas redes sociais aí, que sempre a gente está lançando alguma turma diferente aí. Tá. Nós vamos divulgar o Instagram de Sim. vocês. E lá, quem fuçar no Instagram vai achar lá. Vai achar. Como eu achei, Sim. vocês fazendo atividades lá. Eu estava dizendo para ele que a UTI não é um lugar ruim para se estar. É lógico que a pessoa não está bem para estar na UTI, mas é um bom lugar para estar. O que você encontrou hoje na UTI? Bom, a gente encontra de tudo, né? Passei hoje uma média de uns 30 leitos de UTI e, assim, os diagnósticos, eles acabam que se repetem um pouco, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o que eu poderia trazer aqui, que é uma coisa que a gente está muito em voga em termos de UTI, para as pessoas também terem um pouco de consciência, é a sepse, né? São aquelas infecções que acabam que generalizam com mais sintomas e que levam muitos pacientes a estar na UTI. Hoje em dia, a população ela vive muito mais, principalmente na Baixada a gente tem uma concentração muito maior de idosos, e acaba que com o passar do tempo nossos órgãos eles vão envelhecendo. Então isso facilita com que a gente tenha infecções, que numa pessoa mais jovem talvez tenha uma resolução um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, mas no paciente idoso acaba que esse paciente se torna um paciente crítico. E é aí que entra a terapia intensiva. A gente faz tratamento
dessas doenças, dessas patologias, mas a gente também faz aquilo que a gente chama de suporte, né? Então, na medida que a gente vai fazendo o tratamento específico para a patologia em si, a gente faz o suporte em terapia intensiva, que pode envolver uma ventilação mecânica, o uso de uma droga vasoativa para que essa paciente tenha uma pressão adequada, compatível com a vida, para que esses órgãos do paciente eles não fiquem com uma perfusão inadequada, porque isso a longo prazo vai gerar problema. Bom, como eu não estou na faixa jovem, eu já fico... Eu não vou para UTI, espero nunca entrar no hospital para ser atendido. Eu já trabalhei em hospital público e privado, mas na parte de administração. Eu sou administrador, mas assim... como é que é avaliado a alta da UTI? Então, como é que o paciente adquire, consegue a alta da UTI? Que sinais que vocês veem lá? Então, a gente faz uma avaliação clínica, né? Existe o feeling do médico, né? Sim. Então, assim, algumas coisas, os exames, eles vão trazer para a gente, mas a prática e o conhecimento que a gente adquire durante a formação e pós-formação nos ajuda a ter esse feeling, né? Então, assim, muitas vezes a gente está em UTI, a gente olha para o paciente, a gente às vezes não consegue identificar o que está errado, mas eu bato o olho e eu sei que não está normal. Então, quando eu vou dar alta para um paciente, eu quero que ele tenha critérios clínicos, critérios de exame, mas eu preciso olhar para ele e ter a certeza de que não vai ser um paciente que eu vou fazer uma readmissão precoce. Então, quando a gente fala em UTI, em critérios para poder dar alta, é isso. Eu quero esse feeling clínico, que é uma avaliação que eu construí ao longo da minha formação e pós-formação, e quero que laboratorialmente, com exames, ele também esteja melhor. O que as pessoas acham, muitas vezes, é que o paciente ele vai retornar 100%, e talvez não seja isso que a gente procura. A gente quer que esse paciente tenha uma melhora que não qualifique ele mais como um paciente que necessite de cuidados intensivos. Pode ir para um quarto. Isso. E muitas vezes a gente vai dar alta para pacientes que vão se tornar mais debilitados do que eles entraram. Então, acaba que algumas coisas a medicina, ela consegue reverter, mas ela não reverte todos os quadros. Então, essa é uma das conversas que a gente costuma ter muito com família, de que às vezes o paciente ele vai para a enfermaria ou vai para casa um pouco diferente do que ele entrou. Eu contei um caso para ele aqui, a minha sogra, do primeiro casamento, ela recebeu a notícia que a filha tinha... Essa história, eu não vou repetir a história, mas depois a gente conta. Mas no final ela recebeu a notícia da cirurgia da filha, foi tudo bem, e teve um AVC isquêmico. Pela notícia boa. Aí se descobriu que foi uma arritmia, que liberou lá um... Trombo e embolizou e foi. E aí ela foi para UTI. E aí deram o trombolítico lá que se fala, e o médico avisou, ó, pode ser que não reverta. Existem 92 anos, hipertenso, papapá, e pouco tempo depois ele não reverteu, virou hemorrágico. E ela teve um AVC bastante... Ela ficou com a cognição boa, mas a parte esquerda do corpo dela está em fisioterapia. As duas estão em casa já, uma está internada no asilo. Internada não, está morando no asilo por causa da situação dela. Mas qual que é o desafio do intensivista no dia a dia, hein? Todos. Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente fazer um cuidado integrado desse paciente, porque assim, além de envolver uma patologia, a gente também tem uma família por trás. É lógico. E eu costumo falar muito, assim, quando eu estou passando visita, que a família adoece junto. Adoece E mesmo. a gente precisa preparar esse paciente tanto para ter uma alta, como para ter um cuidado pós. E esse cuidado pós, na maioria das vezes, envolve a família. E acaba que os pacientes, principalmente pacientes sépticos que ficam em UTI, esses pacientes eles têm uma taxa de reinternação muito mais alta do que pacientes que nunca tiveram patologias graves. Então eu acho que sem dúvida nenhuma é a gente integrar tudo isso. Tratar a patologia de base, tratar a família de uma certa forma, que é o que a gente faz, e integrar esse paciente para que em algum momento ele retorne para o seu lar, que ele tenha um convívio bom e consiga ter uma certa autonomia. É óbvio que em alguns casos a gente não vai conseguir garantir essa autonomia em termos de conseguir realizar atividades básicas diárias, mas fazer toda essa reabilitação. E hoje a gente conversa muito numa coisa chamada cuidados pós-UTI. Então, às vezes, esse paciente ele vai de alta, ele vai voltar para o clínico dele ou para o médico que ele acompanha, mas hoje a terapia intensiva já trabalha até em consultório para a gente tentar reabilitar esse paciente de uma certa forma. Eu, como intensivista, eu tenho um olhar muito mais geral, porque eu pego paciente cardiológico, eu pego paciente neurológico, eu pego paciente de trauma. Então, talvez essa visão mais integrada facilite essa reabilitação e esse retorno à família, ou talvez até o mercado de trabalho, dependendo do tipo de paciente. É isso que eu admiro na profissão de vocês, que eu até perguntei para eles se é vocacional. Ah, eu quero ser médico e não posso tomar injeção que eu desmaio. Eu não vou ser um bom médico, né? Então, eu admiro sempre... Eu tenho um nicho aqui no Zé Café, que chama Zé Café Saúde, onde eu trago colegas seus para conversar. E eu percebo, assim, que a atividade médica, hoje, ela é muito importante na porta do hospital.
como eu falei com o Lucas agora, sobre a questão de como é o atendimento na emergência, o que vai chegar na sua mão lá na UTI. Né? Falo muito para os meus alunos, que eu sou professor da Uniluz aqui, é que o primeiro atendimento é o mais importante. Então, assim, muitas vezes esse atendimento bem feito no início, ele vai reverberar em tudo que eu vou fazer dentro da UTI. Então, o primeiro atendimento, sem dúvida, é o melhor atendimento que o paciente pode ter. Quando eu trabalhava no hospital público, os médicos, amigos meus, eu era diretor administrativo e eles conversavam, tinha reunião lá, tinha um diretor clínico e tal. Vou falar de São Paulo, que eu sou de lá, mas estou morando aqui, graças a Deus. Diz que numa emergência vai para o HC, não vai para o Einstein. O Einstein qualquer um top, porque um tá da experiência que tem os médicos de pronto-socorro, principalmente em hospitais públicos. O HC tem uma residência estruturada de emergência, então é uma porta de entrada muito boa. Porque a emergência é fundamental, né? Com certeza. Aquela passagem da ambulância para dentro da emergência, é ali que a coisa pode desviar completamente. Sim. E assim, igual eu falei, nem sempre a gente vai conseguir reverter todas as patologias, mas esse cuidado que é começado com o emergencista, que é feito dentro da terapia intensiva, pensando mais no cuidado global, porque muitas vezes esses pacientes eles chegam para a gente sem diagnóstico. Então, esse primeiro feeling de conseguir fazer um diagnóstico, de conseguir fechar uma conduta adequada, vai reverter ou não todo nosso tratamento no decorrer de UTI, de emergência. Eu tenho certeza que na UTI, porque eu já ouvi isso de colegas de vocês, nem todos estão inconscientes ali, certo? E a UTI é um muro de lamentações de coisas da vida, né? Você deve escutar a história. Tem um livro famoso dos médicos que eu conheci lá do Einstein, do Cílio, não me lembro agora, Memórias da UTI. São situações dramáticas às vezes, né? Muitas vezes, assim, né? Às vezes a gente acha que isso não pode acontecer com a gente. Uma certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, mas a gente acha que nunca vai ser a gente. Não vai ser, Então, quando a gente se pega numa situação dessa que talvez a gente chega muito perto de um óbito, de uma morte, a gente reflete muito do que a gente fez na vida, de como a gente tratou as pessoas. Mas o próprio paciente reflete, deve ter algum momento que ele quer falar, me arrependo disso, me arrependo daquilo. É por isso que eu falo para todo mundo que segue o Zé Café, não deixem de fazer as coisas. Que amanhã você pode estar na mão de um desses meninos aqui, passando por uma emergência, indo para uma UTI, e aí fala, não fiz. É importante nesse sentido porque a gente tem uma equipe multi, né? Então tem psicologia, que tem uma visão um pouco diferente da nossa, mais médica, para poder tratar o paciente do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Então isso ajuda muito, é uma equipe multi, né? Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com várias outras pessoas. Não, o médico faz parte de um time, né? Isso ajuda muito. Muito mesmo. Porque também tem um momento na UTI, é um pouco diferente, se eu estou errado, me corrijam, que o intensivista ele tem um horário ali para atender a família, não tem esse acesso mais fácil e tal, porque estão lá dentro envolvidos com situações limite. E a família também fica na UTI, entre aspas, do lado de fora, né? Sim, com certeza. Existem algumas UTIs que são humanizadas, que assim, a familiar acompanha o tempo todo. Onde estiver internado, o pessoal tinha uma hora, podia entrar um de cada vez, ficar 15 minutos. É mais comum, né? A gente tem uma visita na verdade, geralmente são 2 visitas, uma tarde, uma noite, para os familiares poderem ir, e aí geralmente a gente passa boletim uma vez ao dia de tudo que aconteceu, tanto de pontos positivos quanto de negativos, para deixar essa família informada. Na tua experiência de médico, a sua também de emergência, é lógico que nem todo mundo evolui para cura ou para alta. Às vezes acontece óbitos, né? Isso é um momento muito difícil para o médico. Não perder o paciente já é difícil, mas dar notícia. Sim, principalmente quando a gente está diante de pacientes que a gente não espera, principalmente paciente jovem. Acho que esse é o que chama mais atenção para a gente. A gente trabalhou em pandemia de Covid, a gente se viu diante de situações muito complicadas. E às vezes a família toda depende financeiramente, às vezes emocionalmente do paciente que está internado. Então, o arrimo da família. A gente tem, às vezes, um desgaste com relação a isso, de tentar compreender a família e passar da melhor forma possível, mas é sempre um momento que a gente se vê numa situação que a gente pode esperar qualquer coisa. Algumas famílias entendem, outras sentem um sentimento de revolta que é normal dentro do luto, então assim, a gente sempre tenta preparar um ambiente adequado para dar esse tipo de notícias. É um pouco diferente, assim, na emergência, na terapia intensiva, né? Que, assim, normalmente quando o paciente já está na UTI, a gente já consegue ter aquele contato com o familiar antes, tudo, então esse contato, essa confiança gerada e com o passar dos dias acaba que
não é que facilita, mas deixa mais branda qualquer notícia, seja boa ou seja ruim. Na emergência, às vezes o paciente chega ali, chegou pelo SAMU, passou 2 horas, nem conversei com o familiar de ninguém, o paciente vai a óbito. Então, dar uma notícia nesse ambiente é um pouco mais, assim, é uma pressão um pouco maior, até para o familiar, para a gente, para conseguir entender contextos e conseguir passar a notícia da maneira mais branda possível. Que não é uma notícia que ninguém quer receber, né? O que eu percebi isso na minha vida pública e privada em hospitais é que chega jovens também, e geralmente idoso, o jovem é por acidente, por queda, tombo de moto, seja o que for, tal. E às vezes chegam casos muito graves, né? Sim. Eu me lembro que eu trabalhei numa época em emergência, eu fazia atendimento da Fórmula 1 em São Paulo, de todo o público lá, que o óbito acontecia na ambulância. Às vezes. Né? Quer dizer, chegou na emergência e o cara já está, o médico, quando vai passar para o colega, ele fala, foi a óbito. Sim. Eu não sei se tem algum procedimento para tentar reverter, se o médico já fez isso na ambulância, seja o que for, tal. Mas são situações muito limites. Eu fico impressionado de conversar com 2 pessoas, 2 médicos que estão em experiência em emergência e um intensivista. Quando você tem vou falar no ponto de vista da medicina, não no ponto de vista do milagre. Vocês percebem quando um paciente não tem volta? Sim. Dá para saber? Dá para saber. O paciente já vai avisando a piora e a não melhora diante das condutas que a gente vai fornecendo para o paciente, a gente começa a pensar que talvez Eu acho que isso é não uma vai curiosidade de reverter. todo mundo. Sim, É um cara que está estável na UTI, ele pode desestabilizar de repente? sim. Sim. É assim, a ideia de UTI, na verdade, é que você tem um médico, você tem fisioterapeuta o tempo todo. Eu sempre falo para os familiares que esses pacientes que ficam em UTI, eles podem melhorar e piorar em curto espaço de tempo. Isso é uma realidade. Não é incomum da gente ter pacientes que às vezes estão em ar ambiente, conversando, e esse paciente tem um PCR na madrugada. Traduz, por favor, que o meu... Parada cardíaca repentina. Tá, cardiorrespiratório, né? Isso, uma parada cardiorrespiratória repentina. E é por isso que ele está no ambiente de UTI, para a gente tentar intervir o mais rápido possível. Mas a grande maioria dos pacientes, eles vão dando sinais. Quer dizer, em algum momento vocês percebem que aquele paciente já está se preparando para ir embora. Sim. Isso deve ser complicado para o médico. Vocês não estão lá para perder pacientes. A luta de vocês é a favor da vida. E isso eu acho que é a parte mais dramática para o médico, na situação de vocês, tanto emergência como UTI, é que a situação ali, como é que faz? Tem uma hora que não tem mais o que fazer, né? Que a gente chama de falência terapêutica, né? Falência terapêutica, é um termo que eu nunca ouvi. Institui as medidas e o paciente ele não responde, né? Porque assim, minha função como médico, como intensivista, é dar a melhor chance para o paciente. Lógico. Porém, assim, os pacientes eles não respondem da mesma forma ao mesmo tipo de tratamento. Então, isso depende muito de uma questão genética, que a gente talvez não tenha nível de conhecimento para saber, de fato, por que alguns pacientes respondem melhor ou não à terapêutica instituída. Mas, quando a gente está diante de pacientes que a gente fala que é falência terapêutica, que é quando você faz as medidas e o paciente não responde, a gente prepara mais a família para poder, em algum momento, receber essa notícia. É óbvio que desde quando o paciente entra na UTI, a gente já faz essa preparação psicológica a respeito da gravidade, mas a partir do momento que a gente se enquadra num quadro de falência terapêutica, a gente é mais enfático nessa parte. Você diria que a partir desse diagnóstico de falência é irreversível? Na tua experiência? Da parte médica, sim, é irreversível. Bom, aí nós vamos partir para outras coisas que me levam à questão de morte cerebral e morte corporal, não sei se eu posso dizer isso. Morte cerebral ou parada cardiorrespiratória, que Então, assim, em algum momento você perguntou, você tem que perguntar, ou se é padrão isso, se é doador de órgão? Você fala da gente? É o paciente. A gente acaba que a abordagem que a gente... Porque tem a morte cerebral, né? Sim, é a morte cefálica. O que acontece? Existe uma separação a respeito disso. Geralmente a equipe que é nossa, que é a equipe responsável pelo paciente, nós não fazemos a abordagem familiar. Tá.
Mas, assim, alguns pacientes que têm um nível de conhecimento em termos de medicina, quando a gente fala em morte encefálica, eles perguntam se vai doar ou não. Mas, em geral, o que a gente faz são os protocolos clínicos, e aí depois vai ser feito um exame complementar para confirmar. E aí existe uma estrutura chamada OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. Eles fazem essa abordagem. Ok. Aqui na Baixada é vinculado ao Hospital São Paulo da Unifesp. Então, a gente comunica quando a gente vai abrir. Quando a gente fecha o protocolo, vem uma equipe específica para fazer essa abordagem familiar. Naquele momento que tem a morte cerebral, ele é mantido por aparelhos. Sim. Certo? Sim. E aí, aí o coisa que você falou, esse pessoal que cuida disso, tem verdadeiros milagres acontecendo aí de órgão para cá, órgão para lá. Existe uma estrutura muito legal. É dramático também, né? Porque às vezes a família nem tem essa posição formada, né? Um jovem que entrou numa situação Assim, grave. o tema assim, é importante salientar o quê? Isso é tudo muito amarrado. Protocolos são feitos iguais aqui, lá em São Paulo, Tocantins, Goiás, que seja, é o mesmo protocolo que é feito. Então, são vários médicos avaliando o mesmo paciente, fazendo testes diferentes. Tem o exame complementar, que normalmente é o OPO que faz aqui no caso da Baixada. Então, quando a gente chega no diagnóstico de morte encefálica, a equipe assistente dá o diagnóstico de morte encefálica. Aí o OPO entra para acolher a família e desenvolver a conversa em relação ou não à doação de órgãos. Você sabe que na cultura da gente, no dia a dia, mais antigamente, existe uma doença que a pessoa parece morta e não está. Tem alguns casos que foram... Isso eu estou falando do passado, pelo amor de Deus. Tem um caso famoso de um ator aí que foi... Ah, não, mas chegou... Não, ele tem... Como é que chama a doença que o cara parece estar morto e não está? Acho que chama doença de Lázaro, se não me engano é isso. Acho que é isso. E aí hoje, para se diagnosticar um óbito, é uma sequência de exames, não é isso? Sim. Não é só abrir o olho, medir isso, medir aquilo, não sei o quê. O óbito é constatado, são mais de um exame, né? Sim. Principalmente os pacientes que estão em UTI há algum tempo, assim, o paciente tem monitorização multiparamétrica, a gente tem muitas coisas para poder descartar ou confirmar o óbito. Não é uma coisa tão simples. Sim, eu imagino que não é. Morreu. Quando o ventilator, né? Faleceu. Mas não é. A gente avalia o paciente, às vezes mais de um médico. A gente avalia para realmente não, óbito. E aí esse cara pode ser mantido por quanto tempo por aparelho? Para poder fazer a doação. Na verdade, basicamente o que a gente espera é a confirmação da família se vai doar ou não. Lógico. E a captação. Em média, pode ser mantido, assim, em geral, até 36 horas. Mas, assim, o que precisa ficar bem claro é que, em geral, a gente... É porque eu estou estimulando a doação de órgãos nessa conversa que eu estou tendo aqui com vocês. Eu vou tentar recapitular mais ou menos a sequência que a gente faz. Em geral, a gente tem um paciente que, na maioria das vezes, tem um dano neurológico severo, e a gente tem um exame de imagem que diagnostica que aquela tomografia, que geralmente é o que a gente usa muito de crânio, é possível de levar a uma morte cefálica. Então, a partir disso, o que a gente faz? Depois que a gente não faz mais proteção neurológica, porque esse paciente muito provavelmente não tem função, a gente um dano severo e irreversível. Que não tem cirurgia, medicamento ou algo que vai resolver o problema. Okay. Então, a gente tira a sedação desse paciente, em média, esse paciente vai ficar 12 horas sem sedação. A gente faz o primeiro exame clínico, um médico capacitado faz o primeiro. Pode ser feito o segundo exame clínico até 1 hora depois. E depois a gente faz uma coisa que a gente chama de teste de apneia. Porque assim, se eu tentar prender meu ar aqui ou você, em algum momento a gente vai respirar. Isso acontece porque o CO2, que é o gás carbônico, ele aumenta muito nos níveis sanguíneos e a gente vai respirar involuntariamente. Então a gente faz esse teste de apneia. A partir do momento que o paciente não tem respiração com o teste de apneia, a gente vai fazer mais um exame, que é um exame clínico. Que ou a gente vai ver se o cérebro tem impulso nervoso ou se ele tem fluxo cerebral. Quando esse exame complementar não tem fluxo nervoso ou impulso cerebral, o paciente é diagnosticado com morte cefálica. Aí, a partir daí vai ter a abordagem familiar. É aí que eu queria entrar, para tentar estimular as pessoas a serem doadoras de órgãos. Você pode colocar nos documentos teu hoje, doador de órgãos? Não tem mais validade isso, na verdade. Não? Olha aí, ó. Colocar pode, mas... Mas assim, paciente familiar de primeiro grau tem que autorizar, independente de ter ou não. Quer dizer, se eu, nos meus documentos, apesar que eu não sei até que idade você pode doar alguma coisa, o que você aproveita de um cara de 72, 71 anos? A pele? Não sei, mas vamos lá. Então, ser doador de órgãos no documento
não autoriza vocês a doarem órgãos. Não. Por isso que, assim, é uma conversa que ninguém tem com a família que a gente deveria ter. Isso é muito importante. É muito importante falar com os familiares, ó, caso aconteça alguma coisa, eu sou doador de órgãos, eu quero doar meus órgãos. O cara já avisar. Isso, avisa o marido, a esposa, Uma vontade da pessoa. isso, os filhos. Então, para a família não ficar com esse ônus dela decidir. Isso. E, estatisticamente, a família decide doar ou não? Grande maioria recusa. É isso. Grande maioria recusa ainda. Nós estamos vivendo um mundo de hoje onde você pode salvar uma outra vida e as pessoas ainda resistem a que você doe um órgão. A família rejeita. Por isso, vamos deixar claro aqui. Vou usar o que vocês falaram agora. Senhores, doação de órgãos é uma coisa que salva vidas. Aquele órgão da pessoa que faleceu, ele vai virar pó. E esse órgão pode ser aproveitado numa outra pessoa, num jovem, num idoso, seja o que for. Hoje a gente fala em transplante de coração, de fígado, de tudo que a gente pode, pele. Eu entrevistei aqui um médico falando de pele. Então, assim, já avisem seus parentes, porque o que está no documento já não serve mais. Isso não é autorização para o médico doar seus órgãos, não. A família tem que autorizar. Então, você gostaria de ser doador de órgãos? Eu espero que sim. Então, você já avisa a família no seu dia a dia, no meio de uma feijoada, no meio de churrasco. Eu queria avisar todo mundo aqui que eu sou doador de órgãos em algum acidente, alguma coisa. Para que a família já não tem que tomar uma decisão que geralmente, estatisticamente, é negativa, de aproveitar seus órgãos para salvar uma vida, certo? Lembrar que, às vezes, um paciente salva várias vidas, não só exatamente. Um rim vai para uma pessoa, o coração vai para outra, o fígado para outra. Então, é muito importante mesmo essa conscientização. Até córnea, pele, tudo. Então, é muito importante mesmo essa conscientização, não ficar acreditando em qualquer notícia que sai aí, que não sei quem furou fila de transplante. Então, essas coisas assim... A gente vive num mundo que o Google manda na gente. Isso, é tudo muito bem protocolar, tudo certinho, é bem sistematizado. Então, é igual para todo mundo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com informações... informações soltas. Muitas vezes lendas urbanas, seja o que for, que de verdade, eu vou falar agora do ponto de vista não carnal. A alma, o espírito, isso não tem nada a ver com o corpo. Isso aí está resolvido. Sua alma não vai ser doada. É aquilo que não serve mais para você. Pode salvar vidas para outro. Puxa vida, é um ato humano, é tão dignificante isso. Então avise a família. Porque eu me assustei aqui com a notícia de vocês que o documento não serve mais. Então, senhores, mais uma vez, por favor, se você gostaria de ser doador, de salvar vidas, já avisa a família para a família não ficar com esse problema na mão. E a família vai querer, por amor, por sofrimento naquele momento, dizer não, não vai tirar nada. Vai tudo pro caixão e aí, beleléu. Olha, eu escutei aqui, antes do senhor chegar, doutor Lucas Fonseca, que vocês são de Tocantins. Eu sou de Goiás, é do Tocantins. Você é de Goiás. Então, como é que é uma história de médico, um de Tocantins, outro de Goiás? Como é que funciona esse projeto? Foi escolhas ou foi acontecendo? Então, na verdade, a gente trabalhava junto em Goiás, assim, e eu vim para cá para ficar 2 semanas, para trabalhar aqui por 2 semanas, e tem 4 anos que eu estou aqui. Então, eu vim... Longa 2 semanas, hein? Ficou um pouquinho. Então, eu vim e depois acabei convidando o Lucas para vir para cá, e aí a gente começou a trabalhar. De alguma maneira, vocês já se conheciam? A gente se conheceu lá no interior de Goiás, no meio da pandemia. A gente trabalhou junto na época da pandemia. Isso. E por isso vocês acabaram se juntando e hoje são professor. Você é professor, você também é professor. E eu vim para ficar 1 mês. E tem quase 3 anos que eu estou aqui. E aí, assim... Eu venho quando me divorcio, agora estou no 3º casamento. Cada um tem um motivo. Meu plano sempre foi morar na praia. Agora estou no 3º casamento, estou estável. Casei com uma santista, acho que agora está resolvido. Sou caiçara. Sim. E aí, assim... A medicina é louca mesmo. Acaba que... Imprevisível. Muito imprevisível, assim. A nossa vida é muito previsível, na verdade. Né? Às vezes a gente faz planos e acaba que... Não vai. O plano é nosso, mas quem decide não é a gente. E aí acabei ficando, né? O Lucas veio depois e a gente sempre teve vontade de passar o conhecimento para outras pessoas. É esse ponto que eu queria tocar um pouquinho com você. Eu toquei um pouquinho com o Lucas, seu xará. Vocês são, além do mais, xará, né? Pô, é muita coisa.
vocês acabam montando uma estrutura de curso Sim, para médicos, para para colegas médicos. seus. Não é para não médico, Para médicos. outras áreas, enfermagem, nada disso. Não. Então, assim, vocês, qual que é o currículo do curso de vocês? O que vocês abordam no treinamento? Então, assim, a gente aborda aquilo que a gente vê de deficiências, principalmente como a gente foi chefe de serviço, naquilo que a gente via nas pessoas que trabalhavam com a gente. Então, basicamente, é complementar a formação em alguns pontos específicos, principalmente vinculados à urgência, emergência e UTI. Então, a gente tem basicamente 4 modelos de curso voltados para procedimentos, para ventilação mecânica, para uma coisa que a gente chama de hemodinâmica e para ultrassom que a gente chama de point of care, que não é aquele ultrassom que você vai fazer um ultrassom de abdômen e vai laudar. Na verdade, é um ultrassom específico para te ajudar a fazer um diagnóstico. Então, basicamente, essa é a nossa grade de cursos atualmente. Que legal. Então, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Vocês são médicos, atuam em hospitais, cada um na sua especialidade, você na emergência, você na UTI, você também é intensivista em algum momento, né? Sim. Acaba se envolvendo com isso e tal. Então, quem procurar vocês para fazer algum tipo de curso, os médicos, né? São os seus alunos, Sim. recém-formados ou que são em formação ainda, podem procurar vocês. Pode. Recém-formados, pessoas que querem se capacitar melhor para estar no serviço, pode procurar a gente. Ah, que legal, porque vocês arrumaram tempo para ser médicos, médico de urgência, clínico, intensivista, e vocês perceberam dentro do dia a dia que existe uma demanda nos seus colegas Sim. de práticas mais corretas em determinadas situações. Eu fico imaginando um médico jovem lá que vai para a porta do PS, já passou por toda. E o cara se dá de cara com uma intubação, por exemplo, né? Sim. Eu brinquei aqui com ele, né? Eu perguntei, entubar é fácil? Ele falou, não é difícil. Mas se eu for entubar, vai dar ruim, Sim. certo? Exato. Então, assim, existem muitos médicos se formando, né? Sim, aumentou muito a quantidade de Ele faculdades. deu um exemplo de Tocantins, mas que era? Quando eu fiz o vestibular, era 3 faculdades. Hoje deve ter mais de 20 Hoje no estado. também. Igual Goiás também. Goiás, quando eu É. passei na faculdade, existiam 4 faculdades de medicina em Goiás. Hoje em Goiânia tem 4. Então, assim, Só na realmente. Grande Goiânia. Se a gente for falar Brasil, Não, então... aumentou muito. Aumentou muito. Então, Mas, cara, é assim, eu estou honrado de estar conversando com 2 professores jovens que descobriram que seus colegas às vezes precisam de algum tipo de treinamento ou reaprender ou aprender Sim. direito procedimentos médicos de urgência e de UTI. Sim. Porque tanto na urgência como na UTI existem procedimentos muito técnicos, né? Que demandam uma certa habilidade, demandam um certo cuidado, essa coisa toda. Eu parabenizo vocês, porque eu fico pensando como é que fica um cara ali numa situação. Eu até comentei com ele, tem uma série médica na TV, e os caras que atendem na emergência falam, eu tremo para certos procedimentos. Que é no caso espetar uma veia, sei lá o que é, meio uma sátira da situação. E esse cara é médico, na série. Ele fica tremendo ali na hora de dar uma injeção, sei lá o que ele está fazendo. assim, os médicos vão continuar saindo e vai formar muito. Então, a gente tem que, de uma melhor maneira possível, tentar contribuir mais para a formação deles e tentar capacitar da melhor maneira possível, porque vai continuar sendo médico. Então, vocês são médicos que atendem o corpo. Eu conversei aqui com um urologista que Sim. faz cirurgia. E hoje ele também é um médico jovem, 33 anos, e ele faz cirurgia robótica. E ele estava dizendo assim, da limitação humana na cirurgia. Estou falando de cirurgia agora. Sim. Falou assim, por exemplo, vou operar uma próstata. Se eu operar a olho nu e os canais que dão consequência, sequela da cirurgia, são muito juntos. E quando eu faço pela robótica, o meu campo de visão aumenta e eu consigo cortar não sei como é que chama isso, a veia certa, sei lá o que for. E a vantagem é que o robô não treme, Sim. né? Sim. Isso é uma coisa que eu não sei quanto a UTI ou quanto a emergência está. Não tem nada automatizado na área de vocês, depende 100% de vocês, né?
Tem muita tecnologia que a gente consegue Então, usar. Assim, avançou muitas coisas, né? Então, assim, o que acontece também, por que hoje a gente tem tanta especialidade médica, é porque o cuidado, ele se diferenciou muito. Então, assim, acaba que existem especialistas que antigamente não existia. Então, assim, não existia cirurgia robótica alguns anos atrás, então, assim, acaba que você tem que ir se especializando mais. E uma coisa que eu acho que é interessante falar em termos de procedimentos é a sistematização. Que os colegas eles acham que o procedimento é só de fato, vou pegar um acesso central, vou entubar. Mas o que mais importa, na verdade, que vai diminuir a chance de você ter uma falha é você fazer uma preparação antes. Você sistematizar o que você vai fazer. Então, o curso, a gente dá aula, tudo isso, mas ele é muito mais voltado nesse sentido de você sistematizar o que você vai fazer. Eu fiquei muito surpreso porque pelo Instagram de vocês eu vi que vocês davam um curso e estou conversando com um clínico intensivista. E aí, no meio da conversa, eu lembrei que os caras também dão curso, vamos falar disso. Porque eu acho que deve ter uma demanda grande para isso. Sim, e assim, na verdade, a gente como médico, desde quando a gente está em formação, a gente sempre trabalha capacitando pessoas que conhecem menos. Então, vocês são preceptores, já foram... Sim, o médico que é residente, ele ajuda o interno, o médico que ele é preceptor, especialista, ele ajuda o residente. Então, isso faz muito parte da nossa formação. Transmitir o conhecimento que a gente tem. Então, a gente aprende com alguém, pega todo o conhecimento desse alguém e passa para frente também. Em toda profissão tem aquele cara que acha que já sabe, né? Sempre tem, mas... Naquele cara, não vou nem... Eu sei fazer. Eu faço isso há 30 anos e sempre deu certo. É engraçado que, assim, quando você pega a estatística de erros médicos, eles acontecem geralmente no início e no final da profissão, né? No início, pela inexperiência e talvez no final por achar que sabe demais. Sim. E agora vamos sair do Brasil e vamos para os Estados Unidos. O medo do médico lá é o processo. Eu tive uma parente da minha ex-mulher que morreu de câncer de mama porque o médico receitou, depois da cirurgia, Tilenol. Porque o medo dele era um processo, porque a menina acabou de falecer. E eu levei os exames, todo o histórico dela, o dossiê todo, eu levei para um outro mastologista aqui de São Paulo, do Sírio. Ele falou que no Brasil ela não morreria. Porque vocês, no Brasil, é meio que... Vocês não vão lembrar. Eu ia falar de uma série médica que tinha, que é os médicos na guerra, fazendo amputação na serra ali, não sei o quê, com sulfa, não sei mais o quê. Então, assim, os médicos brasileiros, eles são muito corajosos. Que vocês não arregam para coisa nenhuma. Tem que assim. Você vai dizer, atende você que eu não vou pôr nem a mão. A gente trabalha muito em vários lugares, é a realidade vários locais do país, assim, a gente trabalha muito com o que tem. O ideal é a gente trabalhar com tudo que a gente pode, Eu vi isso no hospital público. Mas em algumas localidades, assim, a gente trabalha bem com o que tem mesmo. Então a gente tem que se virar com o que tem ali na hora e resolver o problema. E uma das vantagens do médico brasileiro é que a gente tem uma prática muito maior em termos de procedimento, de tudo isso. É muito mais acessível da gente realizar isso do que em países que são desenvolvidos. Não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, ela teve que tirar a mama toda. E a medicina de lá, ela... Como é que era a história? Eu sei que ia fazer a colocação da mama, mas não ia fazer a prática, não ia fazer a estética, a prótese proporcional, não tinha essa preocupação. Vamos botar uma mama aqui, uma prótese, acabou e tchau. Sim. E de verdade aqui vai até fazer uma plástica. Que faz tudo, plástica reparativa. Exatamente, para deixar tudo equalizado, dinâmico e tal. E aqui no Brasil hoje se faz tatuagem para refazer o amamento. Nós somos vaidosos, né? O brasileiro mas isso é uma qualidade. Porque assim, eu falo muito, pela minha experiência em entrevista médica, minha experiência no hospital, eu acho que os médicos brasileiros são um ótimo médico. Lógico que tem médicos e médicos. Toda profissão. Mas eu percebo que alguns medalhões são mais difíceis de lidar. Eu acho que vocês, na idade que vocês têm uma garra, uma dinâmica muito mais acessível, muito mais afim de. Parece que não sei se isso acontece, na minha profissão acontece na administração, que o cara vira medalhão, o cara já vai dar curso, vai dar não sei o quê, palestra, não sei o quê, e no consultório ele... eu vou ter que falar, eu não consigo. O Zé Café é sincero, cobra caro pra cacete. E atende o cara de uma maneira muito... então tá bom. Dá um remédio pro cara lá e não faz um exame mais completo, porque ele acha que ele já matou a charada só de ver o cara, pela experiência dele. A experiência não traz a surpresa. A experiência dá a sensação, eu sei tudo. Mas de verdade tem um imprevisto que vocês
É isso que eu quero dizer. Sim. Aquele cara está no consultório lá de luxo, não sei o quê, papapá, ele pode ter um AVC ali. Pode. E o que esse medalhão vai lembrar como é que faz? Pode. Como é que ele vai atender fazer um RCP no cara, uma massagem cardíaca, seja o que for? Como é que ele vai fazer? Eu falo muito para os meus alunos ali que estão quase formando que antes de você ser o subespecialista, você é médico. Se você está lá na fazenda, sua avó passou mal e teve uma parada cardíaca lá, o médico é você. Você vai deixar sua avó morrer? Então você tem que fazer o primeiro atendimento ali, saber o que está fazendo, porque é a vida de sua avó que está na sua mão. Bom. Então, antes de ser o subespecialista da dermatologia, eu sou médico. Então, eu tenho que saber pelo menos o básico de um atendimento inicial ali. Agora, eu tenho pediatra dos meus filhos, falava que jamais atenderia os filhos deles. Vocês têm essa regrinha? Atender parente? Se puder escolher, não. Não mas atender se parente. não tiver escolha... Porque vocês são médicos da família inteira, né? Não tem muito problema com isso. Não? Legal. Então, vamos lá. Nós temos que caminhar para o encerramento. Sim. Lucas, eu queria ter exprimido mais você, mas infelizmente o teu compromisso bonito, a tua profissão exigiu de você um tempo a mais daquilo que estava combinado e a gente tentou aproveitar isso. Eu queria que vocês agora tivessem um minutinho para cada um. Eu já separei aqui, porque na hora do Instagram não misturar os Lucas, por você estar sentado aí, nós vamos divulgar o Instagram de vocês. Se vocês quiserem divulgar o curso de vocês, vocês divulguem. Então vocês têm vou te dar agora, vamos deixar ele agora, né? Sim, pode ir. A tua parte, alguma coisa que eu não comentei, que você queira falar, um conselho para as pessoas na área tua, médica, intensivista no caso. Bom, pessoal, só me representar novamente, eu sou Lucas Fonseca. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho em relação à medicina, é muito importante a parte prática, é muito importante o conhecimento científico, mas quando você está diante de um paciente, seja o mais humano possível. Geralmente aquele paciente está num momento difícil, a família está num momento difícil, então assim, seja humano. Acho que é o que eu queria deixar de conselho aqui. Legal, humanização é fundamental. Lucas, agora é o Vasconcelos. Isso. Um conselho que eu gostaria de deixar, principalmente para quem está entrando na medicina agora, quem está saindo para o mercado de trabalho agora, é assim, não desanima. Assim, eu sei que vem várias notícias aí de todos os lados, que a medicina está acabando, que o mercado de trabalho está saturado. Assim, não desanima, continue estudando, continue se aperfeiçoando, continue tentando ser um profissional melhor a cada dia. Então, lembrar que na área da saúde, qualquer outra área, a gente tem que estar estudando a vida inteira. Vocês nunca estão prontos, né? Nunca está 100% pronto. Nunca está formado, porque Isso. cada dia, às vezes, pode aparecer uma coisa inesperada. É ter a humildade de saber aprender, saber escutar, hora ou outra você não vai saber alguma coisa e tá tudo bem. É assim mesmo, a gente não sabe tudo. Então, não desanima, continua focado aí, estude, siga da melhor maneira possível a área que você quer seguir. E é isso. Gostaria de deixar um convite também para o pessoal aí, para todos os alunos de medicina aí que porventura vão assistir. Dia 21, dia 22 e dia 23 de agosto vai ter o Congresso Paulista de Estudantes de Medicina. De estudantes? De estudantes de medicina, no qual eu sou embaixador. Olha aí. Então, convido todos a participarem, tá? No meu Instagram tem um link aí para inscrição. Só entrar lá e fazer sua inscrição. Onde vai ser o evento? Em São Paulo, no Shopping Guatemi. Ah, que legal. Do Guatemi da Faria Lima ou da JK? Creio que no da JK. Uau, uma coisa... Isso. Poxa, isso é... Então, fica o convite para todos aí. Olha, isso é muito importante. Está divulgado no seu Instagram lá? Tá divulgado no meu Instagram. O link para inscrição, vou deixar lá também. Então, entra lá e faz sua inscrição. Todo aluno de medicina aí do Brasil inteiro, que porventura estiver em São Paulo, venha participar com a gente. Então, vamos repetir a informação mais pausadamente. Sim. Que dias vão acontecer? Dia 21, 22 e 23 de agosto. Agosto. Isso. No Shopping Iguatemi. JK. Isso, em São Paulo. E como é que se inscreve? Vou deixar o link na minha bio do Instagram. Você vai clicar lá e vai se inscrever por lá. Ah, que legal. Olha, é isso. Faltou alguma coisa, Lucas? Não, acho que tudo certo. Faltou alguma coisa, Lucas? Não, tudo bem. Você já tinha feito podcast, Lucas? Não. Você foi bem. Obrigado. A intensivista tem que ir bem em qualquer situação, né? A gente sabe se virar, né? A gente acaba aqui conversando Luta muito, com o imprevisível todo dia. Então é assim, senhores, esse é o privilégio de ser um podcast. Não é à toa que eu comecei isso aos 70 anos, que eu aprendo muito e gosto muito de conversar na área do Zé Café Saúde, que é um nicho que eu tenho. Eu tive o privilégio hoje de conhecer dois... como é que chama? Charás. Sim. Dois médicos jovens, dispostos a ensinar os médicos mais jovens que eles ainda
a se aprimorarem numa profissão tão bonita. Eu acho que encontrar esses médicos dentro de um hospital, principalmente na área dos dois, né, tanto na emergência como lá na UTI, vai ser um privilégio. Eu tenho certeza que vocês vão... E principalmente o que o Lucas falou no final, que a medicina hoje está mais humanizada. A preocupação do Lucas, ele demonstrou aqui que não é o paciente só, é quem está lá fora esperando. Que a família também está sofrendo e muito. Não está entubado, não seja o que for, mas está sofrendo. Então é assim que é o Zé Café Podcast. Informação de qualidade, buscando sempre trazer informações para vocês e ter o privilégio de conversar com pessoas assim, tão dispostas, que têm cursos, dão cursos e ainda vão fazer esse evento. Eu estou com o embaixador do evento aqui na minha frente, é toda hora que eu encontro um embaixador, mas é um prazer enorme. Então assim é o Zé Café Podcast. Vamos para o próximo, vamos aguardar aí a ida desse podcast ao ar. Tá bom? Muito obrigado e assim se encerra mais um podcast Zé Café.